Foi, então, pode botar uns slidezinhos ali da introdução, gente. Não conseguiu usar na última aula, né? Não, não. É que o A slide sorte vai que eu vir queimo. uma nova ilustrada agora, vai ajudar bem mais. Vai clarear. Eu gosto da aula, mas essa daqui, eu já notei. Se eu der no quadro e se eu der os slides, eu tenho muita diferença na explicação. Então, o que eu tava falando, né, Manu, que o pessoal... Preciso mandar pra Duda, caso ela queira assistir. Então tá. Ela pensou... eu vou mandar no grupo. Até daqui a pouco a Carol chegou em casa e tal, pra entrar. A folhinha também que eu mandei lá, né? A Duda tinha pedido mesmo pra... Perfeito. Então tá. E aí que a gente estava falando, os conceitos de genética, que eu sei que são bem gravados, tu deve saber já, mas que às vezes a gente confunde uma coisinha ou outra e isso já não dá um subsídio inteiro para aquela uma questão que a gente poderia ter acertado, uma questão de nível fácil muitas vezes, ou uma das assertivas de uma questão de genética. Então, o gene é onde eu trago as características genéticas dentro do cromossomo, para fazer esse desenho para vocês. E aí, o que eu falei, ó, Manu, características minhas, eles professores escrevam, e aí vocês vão dizer, porque tem cabelo liso, tem o olho castanho, meio esverdeado, então é uma característica das proteínas que eu tenho no olho, das proteínas que eu tenho no cabelo, da cor da minha pele, tudo isso são proteínas que estão em maior presença ou menor presença, por exemplo, a melanina, que vai dar o pigmento da pele, do cabelo, do olho, e a gente tem outras características que também são das nossas proteínas. Então, basicamente, tudo que estudamos ser vivo é característica de proteína. A gente também falou dos alelos. Os alelos são as variações do mesmo gene, tá? Que a gente vai trazer, que ocupam o mesmo locus, que seria o locus do local, né, que um cromossomo vai ocupar. Então, os genes alelos, ou cromossomos alelos, vão estar exatamente no homólogo, no parzinho, posicionados da mesma maneira. Aqui, o que eu tenho como exemplo? O indivíduo ele é azão e azão. Um veio do pai, sempre. Isso aí nunca pode esquecer. Sempre um desses cromossomos veio do pai e o outro veio da mãe, tá? Por que eu não posso esquecer disso? Porque às vezes o cara confunde lá em tipo sanguíneo depois quando você vai falar, a possibilidade de ter um filho lá. Trabalhar, mas você não me ajuda? Eu vou fazer a esquerda. Tá. Vai, Júlia. Não, depois eu boto a focinheira, depois você só. Aí uma segura. Pode ser. E eu boto a focinheira e eu mexo na pata. Tá, pode ser. Onde tem boca de focinheira. Aí fica bonito a focinheira. Não, como é que é embora? Tá gordinho, né? Não Ah, ele já vai ter. Eu acho que é velcro, não é? Não é velcro. É nada, gordo, só um pouco. Aqui, ó. Abre aqui. Aí tu bota atrás da cabeça. Oh, que bonito! Tá um pouco. Só um pouco, só um pouco, só um pouco. Só um pouco. Tá, gordinho, tá? Tá, pronto, tá? Só um pouquinho. Tá, só um pouquinho, gordo. Só um pouquinho, gordo. Só um pouquinho. Tá, pronto. Tá, pronto. Os netos cabeça, os netos da primeira que funciona. É que aí acho que não viu que era o velcro mesmo. Tá. Não, eu tinha botado. Agora acho que ele tá assustado, não era bom. Tá, pronto. Eu vou preparar. Se quiser depois, dá uma voltinha, deixa ele dar uma voltinha, que ele se acalma, depois traz de novo. Que aí Pode vai ver ali, se deixar, depois a gente vai. Ai, cuidado, Ana. Ai, Deus do céu. É? Deus do céu. Agora ele está assustado. Pode ser também. A Duda entrou? Ah, que bom. Então tá. Tentando socorrer o Paulo Phelps. E aí, Duda, tudo bem?
Oi, tudo bem? A gente não vai Não, te não vou, não vou ligar a câmera porque eu tô deitada, tá muito Não frio tem aqui. problema, porque a gente não te enxerga também com a apresentação aqui, não tem problema nenhum. Mas tu assistindo é bom, tá bem? Tá. Então, é o que eu estava falando, Gabriela. Então, os genes alelos, eles vão ocupar o mesmo espaço, o mesmo locus, tá? A mesma posição, e eles determinam a mesma característica. Então, um único gene, eu vou chamar do gene A, do gene B, do gene C, do gene D. Eu vou dar a letra que eu quiser. Eu quero dar J de Júlia, beleza? Desde que tenha a letra maiúscula e a letra minúscula, eu tenho representatividade dentro da genética. Aí, o que vai acontecer? Nesses aqui, ó, por exemplo, eu tenho o gene A que veio do pai, vamos dizer que esse primeiro veio do pai e o segundo veio da mãe. Um gene azão que veio do pai e um gene azão que veio da mãe. Vamos dizer que isso seja uma característica, sei lá, olho castanho, né? Porque eu já falei para vocês na aula passada que o olho castanho é dominante sobre o olho azul. Então, azão e azão, a pessoa vai ter olho castanho. Quando eu falo, não vai entender? Qualquer coisa do grito, né? Qualquer coisa do grito. Quando eu falo do gene B, Bzão e Bzinho. Bzão veio do pai, Bzinho veio da mãe. Um gene para olho castanho e um gene para olho azul, vamos dizer agora, né? O que acontece aqui? Eu vou manifestar a característica que o meu pai me doou, que é do olho castanho. Então, a característica sempre representada pela letra maiúscula vai prevalecer, que aí é o gene dominante que a gente também discutiu na aula passada. Vai prevalecer sobre a característica recessiva. E aí vem essa questão, genótipo e fenótipo. Isso, gente, é uma diferença que às vezes o aluno acha que sabe, chega na hora de uma questão e o cara pediu a proporção fenotípica e o cara vai lá e calcula só a genotípica e já troca tudo. E ele já inverte a resposta, porque um resultado pode ser para agora a gente vai ver desde a primeira lei. Um resultado pode ser para a genotípica e a proporção para o fenótipo é diferente. Por exemplo, lá na primeira lei, quando eu cruzo dois heterozigotos, eu tenho vamos representar por azão e azim, um azão no cruzamento, dois azão azim e um azim. Quando eu pergunto a proporção genotípica, eu estou falando de quantos azão, quantos azim e quantos azim. Quando eu estou falando a proporção fenotípica, quando o Mendel cruza plantas verdes com amarelas, o que acontece nos heterozigotos? Ocorrem 3 amarelas para uma verde. Então, a proporção mudou. Não é mais um quarto azão, por exemplo, que era. Tá? Então, muda todo o significado, como eu falei. O que seria o genótipo? A constituição genética do indivíduo. No caso dessa, eu botei aqui 3 plantas que produzem 3 tipos de flores, tá? Essa planta aqui, o genótipo dela é azão-azão. O que seria o fenótipo? Fenótipo vai ser sempre, tem uma formulazinha que a gente usa, né? Fenótipo é genótipo mais ambiente. Lembra que eu falei para vocês que tudo vai ter referência ambiental? O genótipo nunca vai ser mudado no indivíduo. Ele nasceu com aquele gene, ele vai morrer com aquele gene. Pode acontecer alguma mutação do gene, mas ele nasceu com aquele gene. O que muda? O fenótipo. A interação com o ambiente. O ambiente pode ser modificado e o indivíduo mudar a manifestação de uma característica, que não significa que aquela característica não segue estando dentro do material genético dele. Às vezes ela está lá e a gente não manifesta. E aí eu vou trazer um exemplo depois de seres humanos que vai ficar bem mais claro aí para vocês. Mas tem um exemplo que eu falei para vocês de uma questão que caiu no Enem, fazendo mudinhas da suculenta, que eu até falei para vocês na aula passada, que é aquela plantinha que tem a folha volumosa. Quando eu tiro lá e faço um brotinho, são clones, porque não é produto de uma fecundação de pólen de uma com o ovário da outra, com o óvulo da outra. Então, o que acontece ali? Não tem variabilidade genética, são clones, são indivíduos idênticos. Se eu pego a mesma plantinha e deixo numa janela com sol e levo a outra para um ambiente escuro e deixo 2 semanas fora, quando eu junto as 2 plantas no mesmo ambiente, uma que ficou no sol vai estar verde, porque a produção de clorofila, a atividade da clorofila vai estar bem desempenhada ali. Não é que não tenha, tem. Mas a que está no escuro, ela não vai manifestar atividade no pigmento clorofila, então ela vai estar amarela. E aí vem essa relação. Pô, a planta está morrendo. E não tem luz. Ela precisa de luz para sobreviver. Então, a questão do Enem é uma bem antiga, né? Já viu, Manu? É uma questão bem antiga. Não sei se a Duda também já viu.
que falava exatamente disso. Se eu pegar as duas plantinhas que são clones e colocar em diferentes tipos de ambiente, aí eu perguntava, elas apresentam o mesmo genótipo e fenótipos diferentes? Elas apresentam, que era a resposta correta, mesmo genótipo, o genótipo nunca vai ser modificado, mas o fenótipo, o que eu enxergo. Tá? Então, eu digo para vocês, se vocês quiserem anotar um conceito de fenótipo sem mimimi, é o que tu enxerga no indivíduo, é uma manifestação do gênero, tá? Ou vai ser a cor, nesse caso aqui é a cor da flor, tá? Ou vai ser a cor, ou vai ser o aspecto, por exemplo, cabelo liso, cabelo crespo, é o que tu enxerga no indivíduo. Isso é o fenótipo, tá? Aí vem essa relação. Essa planta aqui, ela tem genótipo azão, e ela produz como fenótipo a cor da flor rosa, que a gente chama de púrpura, tá? Dentro da biologia. Essa daqui, genótipo azinho, e ela manifesta a cor que a gente chama da botânica de alba, mas é branca, vem deriva da palavra albino, que é ausência de pigmento. Então, e a outra que eu tenho aqui, o genótipo é azulzinho e ela manifesta a cor rosa. Qual a diferença da primeira para a última? No fenótipo nenhum. O que muda? O genótipo. Então, a primeira é o que a gente chama de homozigoto. Aí vem outro conceito da genética, que é o homo na biologia é igual, hétero diferente. A gente usa isso no dia a dia, uma pessoa que é homossexual, uma mulher que se relaciona com outra mulher, homo. Um homem que se relaciona com outros homens, né? Não com um gênero diferente, também homo. Aí vem a questão, se a pessoa é hétero, aí ela se relaciona com um gênero diferente. A gente usa isso no dia a dia, então não esqueça que isso também vai ser aplicado dentro da genética. Homo é sempre quando os dois alelos, que são as variações do mesmo gene, são iguais. Então, esse primeiro indivíduo ele é o homozigoto pro azão, ele é o homozigoto dominante, que a gente chama. Esse segundo ele é homozigoto recessivo. E o terceiro ele é heterozigoto, hétero diferente. Cuidado que também existe um outro conceito atrelado a isso, que é quando o indivíduo ele é homozigoto, ele é considerado puro para determinada característica. Então, essa planta aqui, ela é pura para a característica da cor da flor rosa. Essa segunda, ela é pura para a característica da cor da flor branca. E essa daqui, aí se eu trouxer puro, eu vou trazer outra palavra para esse aqui, que é o híbrido. Híbrido quer dizer mistura, tá? Porque ele tem dois alelos para o mesmo gene. Tem uma mistura de dois alelos para o mesmo gene. Então, ou é hétero ou é híbrido. Lembra que eu falei que o cruzamento de jumento com água, que gera mula ou bardoto, que ele é um híbrido, não é uma nova espécie? Então, lembra desse conceito, eu misturei características de um e do outro. E aí vem essa relação. Quando eu olho para o fenótipo, aí a gente consegue já fazer essa determinação, né? Se essa primeira planta aqui, ela é azão e ela é rosa, essa daqui é azinho, ela é branca, e essa daqui é azão, ela é rosa, quem é o azão e quem é o azinho? Que característica cada um vai determinar? Azão, o que ele determina? Cor rosa. Porque quando o indivíduo é só azão, ele é puro, ele é rosa. E aí vem a relação. Esse azinho determina a cor branca. E quando o indivíduo é aqui, ó, azão, azinho, prevalece a característica rosa do azão. Então, aí vem aqui o conceito de gene dominante, ele predomina sobre o outro gene, que é a outra variação do mesmo gene, que é o recessivo, tá? Aí também tem outro conceito, gente, que eu trabalho muito aqui, que gera uma confusão, às vezes, dos alunos na hora da questão. Gente, se você puder se ver aqui, você sabe genética. O resto é tudo mimimi. A gente só tem que saber aplicar, treinar, aí tem diferença, tá? O que faz o aluno errar uma questão de genética? Português. Interpretação do texto. Vocês vão ver que eu amo genética, eu domino genética, mas o texto vai lá e me dá uma rasteira daquela, assim, ó, que depois tu lê e diz, eu não acredito que eu fiz isso. E também a matemática básica, uma continha com fração, uma coisinha mínima que o cara não sabe fazer, e tu sabia o que era dominante, o que era recessivo, soube tudo, e não soube no final da resposta. Aquilo ali me judia, sabe? Quando eu vou aplicar uma prova, eu vou fazer isso, me corta o coração. Eu peço desenvolvimento exatamente por isso. Sim. E pelo menos o meio certo eu consigo dar para a criatura. Isso quer dizer que prova de macaco. Prova de macaco, de prova de macaco não garante nada. Mas vem essa relação, né? Tu tem que saber fazer a conta. E aí, quando eu olho, gente, para essa aqui, que produz flor rosa, e essa daqui, que produz flor rosa,
Eu consigo dizer qual é o genótipo só olhando a cor? Não, porque eu sei que rosa seria a característica dominante e que branca seria a característica recessiva. Agora, se ela for rosa, ela pode ser azão ou azão. E aí eu não sei. Agora, vem uma relação. Se eu olhar para branca, eu sei dizer qual é o genótipo dela, depois dessa determinação que eu fiz? Sim, ela é sempre azinho. E aí vem um conceito também. O homozigoto, ele sempre se manifesta tanto em o dominante, desculpa, ele sempre se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose, a característica do dominante. Quando eu falo da característica recessiva, doeu? Quando eu falo da característica recessiva, ela só se manifesta em homozigose, quando ela vem pura. Por que isso? Porque aí eu tenho a relação de que sempre na presença de um dominante eu vou manifestar a característica dele e não do recessivo. Tá? Aí vem outra relação que a gente já pode analisar aqui também. Essa planta aqui, ela teve um GNAzinho que veio da mãe e um GNAzinho que veio do pai. Quer ver uma coisa agora? Vamos além da interpretação. O texto agora. Ó. O texto. Ou é texto ou é matemática. Se eu te disser que ela é filha de planta pai, doadora de grão de pólen, né? Com flores rosas, e planta mãe com flores rosas. Qual é o genótipo do pai e da mãe dessa florzinha aqui? É heterozigoto. Tá vendo, Duda? Olha só. Se os pais dela forem azão-azinho e azão-azinho, cada um deles doa um azinho para ela. Isso, gente, em hierograma mata toda a charada. Porque sempre que eu vejo um filho com característica fenotípica, que é diferente dos pais, o material genético desse filho ou dessa filha tem que estar implícito, escondido no genótipo dos pais, só que eles não estão manifestando. Se eles não estão manifestando, só pode ser uma característica recessiva, que ela vai ser inibida na presença do dominante. Tá? E aí já entra uma coisa aqui, ó, que os alunos geralmente, prof, eu odiava a genética, eu não entendia nada de genética. Depois que eu falo isso aqui, clareia as ideias de tudo, porque aí se eu falar, por exemplo, lembra do O do tipo sanguíneo é o recessivo. Então, se o cara é o pai e a mãe sendo A ou B, eles têm que ser heterozigotos, com o izinho presente, que é o que não vai se manifestar, que é a característica do O. E aí, se eu falo, um casal teve um filho, onde o pai é A e a mãe é B, teve um filho O, eu já sei qual é o genótipo dos pais. E o cara não vai me dizer na cara, não, o cara é A, é heterozigoto, o cara é D, é heterozigoto, tu quer que esteja assim, mas nunca vai estar assim, porque só se o cara quiser te dar a questão, o nível mais fácil da prova, aí ele vai te dar todos os conceitos. Na maior parte das vezes é a partir de ti interpretar isso, tá? E aí vem essa característica aí. Aí veio... Oi? Não, olhando. Eu tô olhando aqui a caneta, eu larguei. Obrigada. Acho que o colinho sim, que não sei se tá aqui. Será que eu larguei lá? Larguei. O colinho que eu acho que eu vou ter que estar aqui. Eu larguei. Depois, quando na colinho, você já viu para tem uma mão e tu já é a última. Tá, pode deixar aqui lá agora. E tchau para você. Tchau, tchau. Obrigada. Uma coisa que fica na quarta. Tá. E... Tá, não te mordeu. Não. De novo, hoje não tem problema de dar ali. Não sei quantas gotas do perfil, deu uma. Mas até, ó. Dá, né? Não, é verdade. Às vezes eu senti dor. E amanhã eu não vou ter de pelotas. Mas eu vou vir às 8 da manhã, que ela muda daqui, a gente pedir, para tentar apagar a luz, deixar depois um pouco, e ver o que tem na quarta. Não. Dá uma olhadinha. Tá. Mas eu acho que eu não tô preocupada que vira-lata não é. Não é igual. Não, bota um. Eu tô falando de importância genética da diferença. Bota um poodle, passa 2 dias no sol, na chuva e os céus. Quem é que sobrevive? Os céus. O poodle vai voltar cheio de micose, espirrando, resfriado, porque não tem mistura genética. Eu fiz o quadro de infeccionar, eu não estou em Pelotas essa manhã, e só sábado também, eu acho que não vai. Não vai. Não, eu sobreviveu na rua. Tá. Pedi emprego na Tchau, beijo. Tchau. Boa viagem.
Foi pra fora, levar o curso pra pegar uma coisa, que tá isolado. Então tá. E aí, o que eu estava falando, viu, gurias? Se eu falar da característica do albinismo, vocês já devem ter visto várias questões falando sobre, né? O albinismo é uma característica causada por um gene recessivo. Às vezes, na maioria das vezes, a questão vai falar, é uma característica ocasionada por um gene recessivo. Se eu não sei o que é recessivo, eu já não sei como é essa questão. Aí ferrou, né? Aí já dá suicídio. E aí vem uma relação também. Que aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, casamento entre consanguíneos é perigoso. Casar primo com primo, por exemplo, que acontece em uma cidade pequena. Aquela questão que eu quero saber. Anemia falciforme, gene recessivo também. Aí o que acontece? Pais normais, sem manifestar a característica do albinismo, ou da anemia falciforme, que é a hemácia em formato de cois que perde a capacidade de transportar os gases. O que acontece, gente? Esses dão esse vínculo que eles chamam de ciclisenia, a relação do gênero. Então, vai ver de novo, ó. Se o indivíduo é cisão, ele é normal, hemácia normal, e o S-zinho é a tal da ciclisenia, que é a anemia falciforme, ciclisemia, não sei assim pronuncia, eu sei que é anemia falciforme, tá? Opa, é a anemia. Aí vem essa relação. Pais normais, decisão S-zinho, podem ter um quarto de chance de ter um filho com ciclisemia. Como é que eu cruzo? Depois eu vou mostrar agora na primeira vez, mas é decisão S-zinho versus decisão S-zinho. Isso vai me dar um do pai e um da mãe sempre, ó. S-zão, S-zão. S-zão, vamos dizer que aqui veio da mãe e aqui do pai. S-zão, S-zinho. S-zão que veio do pai com S-zinho que veio da mãe e S-zinho que veio de cada um. Às vezes, um quarto, entre os 4 filhos, por cento de chance de ter uma questão de anemia falciforme. Ou com albinismo seria a mesma coisa. Tipo, esses erros genéticos, eles podem ficar, tipo, mais escondidos quando se cruza, tipo, fora da família, e aí quando é dentro da família, tipo, eles podem se manifestar justamente por... Tem uma região, já deve ter visto essa questão também, que eu sei que faz um monte de questão, você também já viu. Tem uma questão que fala de uma região da África, aonde as pessoas que prevalecem naquela população daquela cidade, é uma cidade bem pequenininha, eles são heterozigotos. Eles são S-zão, S-zinho para ciclisemia, para anemia falciforme. Só que o que acontece também? A malária, lembra que é o mal dos ares, que a gente chama uma doença causada por um protozoário? O protozoário ele invade a hemácia e rompe a hemácia. Quando ele rompe a hemácia, é o que dá febre. Acho que eu já comentei isso, quando tem aquela febre que a pessoa chega a tremer a cama, eles chamavam um exorcista e não um médico, que não sabia que aquilo era uma doença, achava que a pessoa estava com uma possessão demoníaca, por isso que chamaram de mal dos ares, malária. E aí vem uma relação. Qual é a hemácia? Porque aí teve uma questão também, eu não sei se não está na lista de vocês ali, que vai falar exatamente isso. É uma característica que é de ausência de dominância completa, a gente chama de codominância. O que seria isso? O indivíduo S-zão tem hemácia completamente normal. É ali que o plasmódio vai entrar. Porque ele gosta da hemácia normal. Aí a pessoa pode morrer de malária. Então, o indivíduo S-zão, ele morre de malária. O indivíduo S-zinho pode morrer porque vai ter anemia falciforme, não carrega os gases, pode dar uma anemia grave, pode morrer. Quem é que prevalece? Quem é que sobrevive na população? Quem for S-zão, S-zinho. Aí a hemácia ela é parcialmente deformada. Se a hemácia ela é parcialmente deformada, o que acontece? O plasmódio não vai gostar e não vai entrar, não vai conseguir se reproduzir dentro dela. Como ele só porta o gene da ciclisemia, mas não vai manifestar, ele também não morre de anemia falciforme. Então, aí vem o problema. Quando os casais se cruzam, pode dar um genezinho de cada um e gerar uma criança com anemia falciforme. Então, aí é o albinismo e várias outras relações. Que é aquilo que a gente fala, que às vezes o gene pula uma geração, né? Uma característica recessiva pula uma geração e pode voltar a se manifestar em outra. Tá? É por conta disso. Foi, Gurias? Então, tranquilinho. Mas bem gravar, mas já vai longe. Então, já fui testando vocês. Eu vou pegar
Só um negócio pra gente fazer. Você pode montar né? Trocar porque ele tá arranhado, né? Não, ele tá dele. Será que não andaram limpando com álcool? Ela começou a mesma coisa. A brincadeira deles, esses dias, talvez a Vanusa tenha feito nem soubesse, coitada. Mas as faxineiras da escola vira e mexe, troca a faxineira, eles esquecem de avisar. E aí o que acontece? A primeira coisa que tu quer fazer quando tu vai limpar alguma coisa é álcool. Ainda mais quando tu pensa em tinta. Mete álcool. Eu fazia isso em casa quando eu comprei um quadrinho para dar aula na pandemia. Eu estraguei meu quadro. Eu falei, meu quadro durou poucos meses e eu limpava com álcool para ficar bem limpinho. Aí me disseram, não pode passar álcool, ficou vai a película que tá por cima e aí começa a arranhar e ficar no estado de tinta. Acontece. Um círculo aqui. Aqui, gurias, para mostrar a importância do temático, lembra que eu falei para vocês? Ó, um cavalo de corridas foi Inter da vida, agora a gente vê exatamente isso. O bicho começa a fazer xixi, já vem um daqueles capatazes, como é que é o nome daqueles caras que cuidam daquilo ali, com um balde para não deixar pingar xixi no pelo do cavalo. Por que não pode isso? O cavalo vale milhões. É um cavalo crioulo, aí eu não sei raça de cavalo, né? Mas o que acontece? O bicho perde desempenho, às vezes, quando ele está doente. Então, sim, uma simples dermatite, uma coceirinha, o bicho começou a correr, deu coceira, ele vai parar no meio do caminho, e aí ele não vai ganhar corrida, então perde valor comercial. Gente, isso é um fenômeno. Porque o bicho tem genes para ter, olha, a musculatura da pata desse cavalo, né? Parece uma coxa de jogador de futebol. Tá definido, né? E aí o que acontece? Ele tem o gene para ser musculoso e para ser bom na corrida. Uma anemia, gente, às vezes a pulga, carrapato, simplesmente sugando o sangue do bicho, já dá uma anemia, baixa desempenho do bicho. Isso é uma alteração no fenótipo, que é a interação do gene com o ambiente. Ou seja, ele tem o gene para isso, mas ele não tem essa característica porque o ambiente foi alterado. Aí vem as relações, não sei se vocês já ouviram falar, aí as heranças quantitativas, né? QI, que é a quantidade de inteligência, e a altura, são que a gente chama de genes aditivos. Quanto mais tu tem, mais tu vai somando. E aí vem uma relação. Pais inteligentes tendem a ter filhos mais inteligentes do que eles. Eles, os dois, vão conseguir doar os genes que vão se somar no filho. E geralmente pais altos tendem a ter filhos mais altos também do que eles. E aí vem a questão. Pega uma criança com QI, teoricamente, geneticamente elevado, e soca o dia inteiro na frente do tablet, e depois, quando adulto, no videogame, jogando NPC. Agora, aquela minha decepção com essa geração RPG, acho que é NPC, né? Pelo amor de Deus. E aí, gente, tem o QI alto, mas não estuda. Em vez de estar fazendo o seu, em vez de estar treinando, não vai. Tu acha que aquela pessoa vai ser inteligente? Não. Ela tem jeito, mas não vai ser inteligente. E a pessoa que, tipo, não é, entre aspas, é normal e desenvolve... Por treino, aí eles conseguem, sim. Aí é por habilidade. Aí vai ser diferente. Mas, e aí, geralmente, não é a mesma coisa que tu botar quem tem QI mais elevado. Nunca vai ser sempre a mesma coisa. Sim. Mas ele consegue desenvolver. Uma pessoa extremamente desengonçada pode aprender a dançar balé, uma coisa super de equilíbrio. Mas aí é porque tu treinou, diferente, né? Pelo esforço. A gente não pode falar nossa capacidade pelo esforço, né? E vai. E aí vem a relação do fenótipo, gente, aqui aplicada à ecologia. Tartaruga marinha volta à praia onde nasceu para depositar os ovos. Não sei se alguma de vocês já visitou o projeto Tamar, tem em Floripa, é muito legal, tá? E tem em várias praias do Nordeste, também tem várias sedes do projeto Tamar, que é o projeto Tartaruga Marinha, de recuperação desses animaizinhos aqui. Essa daqui é da carapaça de couro, que a gente chama, que é bem bonita também, mais ameaçada de extinção. Os seres humanos estão construindo muito e na beira das praias, e cada vez elas estão recuando mais. Então, às vezes, a tartaruga, por mais que ela tenha, como se fosse uma bússola dentro dela, ela tem tipo um GPS natural, de magnetismo mesmo, ela consegue se orientar e nadar até a praia onde ela nasceu para botar os ovos. Se a praia não existir mais, ferrou, ela não vai querer botar os ovos e não vai se reproduzir. E também tem uma relação que é o aquecimento global. Pode se encarnar, tem que ser naquela ela nasceu.
Muito interessante isso, né? E é a cultura do bicho. Não adianta tu querer tentar trocar. Já tentar me induzir, não adianta. O bicho não quer, sabe? Ele reconhece a localização da praia onde ele nasceu. Então pode ser, de repente, dentro do prédio. Aí sim, tu bota um aquário dentro do prédio, ela pode até botar os ovos, pode tentar fazer isso. Mas geralmente ela tem que estar naquela localização. E outra questão, Gurias, aquecimento global está interferindo no desenvolvimento desses animais, além do lixo que a gente joga no oceano, e quando o bichinho abre a boca para se alimentar, entra um plástico e mata o bicho por asfixia. Um canudinho que é o principal vilão, inclusive, dos lixos, porque quando ele entra, ele não sai. E um plástico, às vezes, pequenininho, entra e passa. E o bicho consegue se desengasgar. Ali não, fica trancado na entrada da traqueia do bicho e o bicho morre. Né? Aí tem essa relação também. Elas voltam na praia e depositam os ovos enterrados na rede. O ovo que está mais embaixo, onde tem menor temperatura, desenvolve mais. O ovo que está mais em cima, onde tem maior temperatura, tem mais incidência de sol, desenvolve a fêmea. O genótipo é igual. O que muda? O fenótipo. De novo, a interação do gene com o ambiente. Se o ambiente está frio, macho. Se o ambiente está quente, fêmea. O que o aquecimento global está fazendo? Está quente aqui embaixo. Só fêmea consegue se reproduzir? Não. Então, um dos fins de extinção, além da localização, além de toda a questão do plástico. Gente, se vocês olharem, tem vidros lá com vários conteúdos estomacais de tartarugas que morreram, a maioria é plástico. Um bicho morreu sufocado, a causa da morte do animal. Mas pode acontecer isso também. Então, olha a importância do fenótipo de novo, né? Essas alemão aqui são gêmeas que a gente chama de univitelínicas, que são os gêmeos idênticos. De um único espermatozoide com um único óvulo. Que se desenvolveram depois em duas massas celulares e geraram dois indivíduos, que compartilham, às vezes, até os anexos embrionários. Tá? Placenta, bolsa, amniótica, tudo. O que acontece aqui, gente? Pega uma lemoa dessa, vamos dizer que elas têm alguma descendência indígena na família, em linhagens muito anteriores, mas elas têm. Tem gene para produção de melanina. Manda uma dessas alemãs para a Austrália, vou botar essa daqui, para a Austrália. E manda, e essa daqui manda ela para ser ajudante de Papai Noel, do Polo Norte. Junta as duas no final do ano, no Natal em família. Essa daqui vai voltar morena da cor do pecado, como a gente diz, né? E essa daqui vai voltar mais branca do que ela foi, porque no Brasil pelo menos tem incidência de sol. O que vai acontecer? Elas têm a lembra da plantinha, o mesmo genótipo. O que mudou? O fenótipo. Então aqui tu já resolve aquela questão do Enem. Sim. Então aqui é o conceito de homozigoto e heterozigoto que eu já acabei falando antes para vocês. Então o homozigoto é o puro. O que significa isso? Que ele recebeu genes iguais do pai e da mãe. Tá? Sempre ou genes dominantes ou genes recessivos, mas são iguais. E esse aqui é o heterozigoto ou híbrido. Ele recebeu uma variação do gene do pai, pode ser o dominante, pode ser o recessivo, e a outra variação da mãe, pode ser o dominante ou o recessivo, mas os dois são diferentes. Híbrido, não esqueça. O heterozigoto é mais comum, o híbrido não é tão comum de aparecer em questão. Então, esse indivíduo aqui, vamos dizer, esse aqui de origem materna e esse aqui de origem paterna. Esse aqui recebeu um azão da mãe e um azão do pai. Ele é o homozigoto dominante. Esse aqui recebeu um Vzão da mãe e um Vzinho do pai. Ele é heterozigoto. E aí eu não classifico, porque eu tenho os dois. E esse aqui recebeu um gene Fzinho da mãe e um Fzinho do pai. Ele é homozigoto recessivo. A questão não vai te dar um grupo genótipo do indivíduo. Ele vai dizer, o indivíduo ele é homozigoto recessivo, ou ele é heterozigoto, ou ele é homozigoto dominante. E às vezes não vai te dizer, como eu falei, vai dizer assim, ó, casal normal teve um filho com uma característica recessiva. Tu tem que entender que o genótipo dele é o híbrido do heterozigoto. Como eu falei, é difícil de essa questão de apresentar todos os dados. A dominante recessiva a gente já falou, né? O dominante sempre vai prevalecer a característica, né? Do recessivo só quando forem homozigóticos, a gente já falou na flor. E aqui uns exemplos de características. Enrolar a linguinha, consegue não? A Duda também, se tudo certo, conseguir tudo, abre o áudio e diz aí. A maioria da nossa população consegue, mas não quer dizer que seja característica dominante. Eu também consigo. Mas essa daqui é uma característica, lembra que você falou da polidactilia no último aula? Aqui é uma característica dominante que realmente prevalece na população.
Mas nem sempre prevalecer na população significa ser dominante. Cuidado, que isso é um erro errado que a gente associa à nossa mente, tá? É que a maioria dos casos acontece. O indivíduo azão enrola a língua em U e o azão-azinho enrola a língua em U. Então, significa que é uma característica dominante. Albinismo, ausência da melanina no olho, no cabelo, na pele. Então, a pessoa é completamente branca. Ele é recessivo, azinho. Pode ser filho de pais normais? Pode, desde que eles sejam heterozigotos. Células diploides e haploides. Di quer dizer dois. Gente, sempre junção de dois gametas, espermatozoide e óvulo. Mistura de material genético. Então, a gente chama isso por 2N, material genético duplicado. Lembra que eu falei que nós temos 46 cromossomos, 23 pares cromossômicos? Par número 1, um veio do pai, outro veio da mãe. Par número 2, um veio do pai, o outro veio da mãe. Esses são os homólogos que a gente acabou de ver ali também nos exemplos. E assim por diante. Células haploides eu represento por N. 2N é o dobro. N é um N. Na verdade, um não aparece na matemática. Significa que tem metade do material genético da sua espécie. Então, quando a gente fala do espermatozoide e do óvulo, são células que, por meiose, reduzem o número cromossômico de 46 para 23. Porque na hora que for somar, vai dar os 46 cromossomos. Então, o indivíduo tem o número cromossômico da espécie. Se tem um a mais, um a menos, síndromes. E se tem um conjunto inteiro a mais e um conjunto inteiro a menos, por exemplo, o indivíduo ser triploide em vez de diploide, morre durante o desenvolvimento embrionário. Se ele for simplesmente haploide, um espermatozoide veio vazio, não levou nenhum cromossomo junto, ou o óvulo não tinha, não se desenvolve também. São o que a gente chama de abortos espontâneos. Isso é uma preservação da nossa espécie, de manter o seu número cromossomico e manter as suas características. É um sistema de autodefesa. Na maioria das vezes ou em todas? Tipo, um aborto vai ser por causa de um erro? Geralmente, eu não conheço na história da ciência indivíduo que sobreviveu com alguma triploidia, quadriploidia em humanos, em plantas sim. Tá? Em humanos nunca. Em trigo, se eu não me engano, acontece quadriploidia. 2N com 2N forma 4N. Mas é uma anomalia também, mas se desenvolve. Na nossa espécie, não. Tá? Aborto espontâneo. Cromossomos homólogos a gente já falou, o que veio do pai e o que veio da mãe, formam o mesmo parzinho, então o par número 1, 2, 3, 4, 5. E isso a gente chama de cariótipo, que é o conjunto cromossômico de um indivíduo. Todas as suas células são iguais. Aí vem uma questão que vai cair também na prova, não sei se foi do Enem ou foi no vestibular, agora não, mas é uma questão bem antiga. Falando assim, ó, a célula nervosa, que é o neurônio, ela é uma célula, eu vou botar lá, mas acho que vai aparecer. Ela é uma célula toda estrelada, né? Ela tem projeções da membrana, tá tudo quanto é lado. Se eu comparar com uma célula da minha pele, por exemplo, eu vou ter que fazer a célula da pele, ela é pavimentosa, ela é assim. Mas elas são diferentes, não são? Neurônio é diferente de uma célula da minha pele. Elas têm material genético diferente por conta disso? Não. Se elas são todas minhas, teoricamente, não eu falei que biologia não é uma ciência exata, teoricamente, todas as minhas células têm os mesmos conjuntos cromossômicos, têm o mesmo DNA. Então, independente se for uma célula da minha boca, só a diferença é no número, tá? Se for um gameta versus outra célula qualquer, todas as células que não são gaméticas são as diploides, com os dois conjuntos genéticos, os pares cromossômicos. Aí sim, a diferença pode ser. Mas, gente, ela projetou a membrana para fora no neurônio, essa ramificação da membrana do neurônio, ela está em uma região que a gente chama de intron, mesmo do material genético, ou exon. Exon é aquela que é lida, e intron está escondido, enrolado lá dentro, não vai manifestar característica. Então, a característica de cada célula, mesmo que seja uma célula diferente, ela está escondida, ela só não manifestou. Que nem o gene recessivo, está escondido e não manifestou. Todas as minhas células são iguais. Isso significa que se eu sou mulher, eu sou XX no último par cromossômico. E se eu sou um homem, eu sou XY no último parzinho. 23º par do meu cariótipo, ele é XX ou XY. Aí vem outra relação. Cromossomos autossomos são todos menos os sexuais. O par 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 22.
Então, albinismo, enrolar a língua em U, teor de castanho, tudo que a gente estava discutindo está nos autossomos. Lembra do daltonismo que a gente falou em hemofilia? Está aqui no XX1, no XY. Aí está nos cromossomos sexuais. Então, a gente chama de alossômicas, são as características sexuais. Então, se vocês olharem para qualquer questão que fala de albinismo, vai dizer o albinismo é uma condição gerada por um gene recessivo, uma condição autossômica gerada por um gene recessivo. Significa que não tem nada a ver com os cromossomos sexuais. É homem ou é mulher? Pode ser albino de qualquer maneira. Não existem mais homens albinos do que mulheres albinas sem necessidade. No heredograma, gente, como é que eu interpreto a mesma coisa? Se tem de igual para igual, tanto homens quanto mulheres afetadas, é autossômica. Se tem, tem mais homens afetados, aí eu vou desconfiar que é uma alossômica, tá ligado? Algum cromossomo sexual. Tem característica que é, por exemplo, o desenvolvimento do testículo é graças ao cromossomo Y, que só os homens vão ter. Então, é uma característica que sempre o pai, o filho e o filho do filho vão ter. Sempre vai passar na linhagem masculina. Tá? Daltonismo e hemofilia, depois a gente vai ver, é passado sempre de mãe para filhos, tá? Porque a mãe doa o X. Como a mãe é XX, ela só tem X para doar. O pai tem o X e o Y para doar. E aí vem essa relação. Quando a gente cruza um casal, gente, é XX versus XY. Tá vendo? Aí eu vou fazer a gaiolinha dela. É sempre assim, ó. Linha e coluna, linha e coluna no quadrado. Então, aqui, ó, x de cima com x do lado, x. X de cima com x do lado, x. Aqui, x de cima com y da linha, ó, xy. X de cima com y, xy. Metade das probabilidades são são 4 quadradinhos, sempre 4 quadrantes, né? 2/4 são meninos, no cruzamento de um casal, e 2/4 são meninas. Na matemática isso é admissível? Não, eu simplifico. Né? Divide por 2 em cima, por 2 embaixo. Vai me dar quanto? 1/2. 50% de chance, gente. Se eu quero passar 1/2 para participar percentual, eu faço vezes 50, vai dar 50. Tá? Se eu quero passar por... desculpa. Vezes 100. Vezes 100. Aí sim. 100 divididos por 2, 50%. É metade do meu cruzamento. É só olhar. 2 de 4 são, né? Então é metade. O número amostral são 4, total é metade. Então, gente, não tem aquela história. A mulher tem uma menina, quais as chances de nascer um menino? Agora tem mais chance de ter. Sim. Não tem. E, inclusive, quem é que vai determinar o sexo do indivíduo? O pai. Porque a mãe é XX. Então, ela só tem X para doar para o seu filho ou para a sua filha. Ela doou um X. Ó, vamos fazer aqui o desenho. O óvulo é X. Se vier um espermatozoide X, vai ser uma menina XX. E se o espermatozoide que fecundou é Y, vai dar XY, que é um menino. Tipo, por meio da tecnologia, não sei, dá pra saber, tipo assim, esse espermatozoide é X, esse é Y. A gente já tem alguns estudos que já começam a apontar para, principalmente, proteínas que estão presentes no Y, para fazer esse apontamento. Imagina, poder fazer fertilização in vitro já é. E já escolheu o Você imagina que ele escolheu o certo. Não, é isso. Pagar mais 100 mil, a gente consegue fazer um menino. Porque já é 15 mil no seu. Deve estar mais. Não. Era 15 mil na época que uma professora minha fez para fazer. Cada um. Não. Eu sei que pagava 15 mil pelo procedimento. Aí tu já podia. Aí indicativo. Tem estatística, né? Na maioria das vezes pode não se desenvolver. Então, tu implanta com 5 para ter chance de um se desenvolver. Aí tu vai pagar pelo 5. Mas o procedimento é o mesmo. Então, tu economiza na anestesia, sei lá, não sei como é que é o procedimento. Eu sei que tu economiza no procedimento. E essa tu pode desenvolver o 5. Imagina! Gente, trigêmeos é muito difícil na espécie humana. Geralmente, a Fátima Bernardes teve trigêmeos. Foi fertilização in vitro. Eu conheço. Botou 3, botou 5 e desenvolveu 3, entende? Foi estatística. Eu conheço trigêmeos. É difícil, né? Então, 2 meninos. Fertilização in vitro? Não. Ou foi natural? Natural. Natural, mas é bem difícil, né? Únicos e a menina separada. São sempre meninos.
Assim, tá, de um lado, entendi. Aham. Tomou univitelino, foi assim, ó. Porque na fecundação a mulher tem 2 ovários, então ela pode estar ovulando dos 2 lados. Os gêmeos binitelínicos são assim. Ela ovulou dos 2 lados, 2 espermatozoides, foi um para cada lado, um fecundou do lado, outro fecundou do outro, e se juntaram no mesmo útero. São só irmãos da mesma gestação. É a mesma similaridade entre tu e o teu irmão, se tem um irmão, por exemplo. Né? Ah, tem idade diferente. Ah, eu sou mais parecida no olho, no nariz, mas não é sempre igual. Parece que são distantes. Quando é o univitelínico, aí sim, um espermatozoide de um óvulo se dividiu em 2 massas celulares. E aí, imagina, nesse caso aí, foi de um lado, fecundou e desenvolveu em 2 massas, o outro fecundou e desenvolveu um. Então, somos 3. É muito raro, muito raro. Mas esse é o caso do univitelínico, tem que ter na família também bastante. Então vai prevaler. Imagina o furto. Pior, né? Brias, aqui, heredograma eu vou deixar para mais adiante trabalhar com vocês, mas geralmente bolinha mulher, quadradinho homem e a relação também. Sempre que está pintado por dentro, é o afetado pela característica que eu estou vendo. Não significa que seja doente, tá, gente? Mas eu posso estar olhando para uma característica que é ter pele normal. Ter pele normal é afetado. O cara tem que te dizer uma questão. Geralmente vem uma legenda mostrando quadradinho, bolinha pintadinha, dizendo indivíduos afetados. Geralmente. Mas você tem a obrigação de saber isso. Quem já fez questão do heredograma vai treinar tanto que sabe, né? P, geração parental, os indivíduos puros. O F1 já é quando cruzou esses dois. O F2 quando cruzou F1. Tá? No caso, os netos da geração parental. E isso é o que a gente chama de genealogia. Eu posso olhar para ver se tem um gene para um câncer na minha família, para ver a chance de eu manifestar esse câncer, por exemplo. Né? Então, a gente serve para muitas coisas. Esse aqui é o PDF. Ele estava todo bem, e aí eu por um, mas tá, tudo bem. Aqui é um exercício só para relacionar. Seria genótipo, ela é dominante, ela é recessivo, isso aqui foi da UDESC, ó, como cromossomos homólogos no bloco gênero. Agora já apareceu aqui, tudo bem, né? Expressa a si mesmo em heterozigose, é o dominante. Por quê? Porque o dominante, se for azão, ou for azão, azinho, vai manifestar a característica do azão. Lembra da cor rosa da flor? Seria essa característica. Pareiam-se durante a meiose? São os homólogos. Que é aquele que eu recebi do meu pai, com aquele que eu recebi da minha mãe, que vão ficar lado a lado durante a meiose, que vão se separar, inclusive já na meiose inteiros para cada lado. Isso, e eles já estão duplicados, talvez eu vou separar as cromátides irmãs, e aí o número cromossômico já reduziu durante a meiose quando eu separei, porque teve meu pai com o peso da minha mãe, tá? E aí vem essa relação, conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo, que eu enxergo, eu noto, tá? A morfologia, o cabelo, se ele é liso, se ele é crespo, o olho, se ele é claro, se ele é castanho, tudo isso. Local ocupado. Locus, né, gente? Local e locus é quase a mesma palavra. Constituição genética do indivíduo, aí ele vem aqui com genótipo, mas poderia ser cariótipo também, que seria o conjunto inteiro. E expressa-se apenas em umas iguais genes recessivos. Tá? Na próxima aula a gente vai falar da primeira lei, que é bem rapidão, e aí a gente já vai para as variações, gene letal, codominância. E eu vou falar de sobre também. Segunda dá tempo. Gosto. A de quinta é tão curta que não dá. É verdade. Tipo sanguíneo é uma das que mais caem na prova do Enem. Dentro da genética. Agora acabou. É que agora acabou a aula, né? É. Ela tinha caído. Ela tinha caído. Caiu.